Senhor. Se você costuma anotar, pegue a sua agenda, pegue o seu caderninho aí, amado, sua canetinha, coloridas, e pegue aí, vamos anotar o que Deus tem para nos falar nesta noite. E o tema é: fique em paz. Aleluia. Deus está no controle. Olha para quem está do seu lado e diga: fique em paz. Deus está no controle. Aleluia. Vamos anotar aí, em nome de Jesus, que Deus tem muitas coisas para nos falar nesta noite. Diz a palavra do Senhor em Isaías 55, 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Tem gente que está por caminhos escuros e escusos e achando que é caminho de Deus. Não é, não. A Bíblia diz que o caminho é estreito, não é largo. Versículo 9 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amado, ainda que sejamos inteligentes, ainda que tenhamos muita sabedoria, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, são melhores, vão muito além. Amém? Amém. Feche os seus olhos, leve o seu pensamento cativo e obediência a Cristo. Agora abra sua boca, ore ao Senhor. Senhor Jesus, obrigada, meu Deus, por esta palavra. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, para receber o melhor alimento, Jesus. Estamos aqui, Senhor, e vamos sair daqui cheios, carregados do amor de Deus, da graça, da sabedoria, da direção de Deus para as nossas vidas, Pai. Vamos sair daqui, Senhor, convictos daquilo que o Senhor tem para nós. Vamos trazer à memória, Senhor, através dessa palavra, Jesus, tudo aquilo que nós já sabemos, mas que nós devemos praticar, Jesus. Obrigada, Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas e nós seremos vitoriosos em tudo. Assim nós te louvamos e te bendizemos por esta palavra que vai cair agora na nossa boa terra, vai germinar e dar muitos frutos no nome santo de Jesus. E se você crer nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Igreja vitoriosa de Cristo. Amém. Salvos para sempre, igreja bendita, igreja amada do Senhor. Para você que está aqui, amado, e para aqueles que estão conosco, para você que está online, para você que está passando por aflições, ou por momentos difíceis de dor, de perda, de doença, de escassez, e tem dito ao Senhor: Senhor, eu já não consigo fazer mais nada a esse respeito. Senhor, aquilo que era da minha alçada eu já tentei, já fiz, não surtiu efeito. Para você que está dizendo para o Senhor nesta noite: Senhor, agora é só um milagre, eu perdi o controle da situação. Amado, para você que está dizendo isso, eu quero te dizer que bom que você perdeu o controle da situação. Glória a Deus. Diga: que bom. Aleluia. Que bom, amado, que você não sabe mais o que fazer, porque agora é hora de entregar o controle para a pessoa certa. Diga: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém? Porque às vezes tem coisas que a gente não larga. Então, quero fazer uma correspondência aqui. Quantos já jogaram videogame? Pegaram ali no controle? Acho que todos nós, né? Às vezes nós estamos no joguinho ali. Eu já muitas vezes estou no joguinho, faz tempo que eu não jogo. Não tem mais tempo, mas quando eu tinha uns tempinhos para jogar, muitas vezes eu falei para minha filha: filha, passa dessa fase para mim, filha? Passa essa fase aqui que eu não estou conseguindo jogar, Eu não saio daqui, estou empacada nesse negócio, passa essa fase aqui para mim. E eu dava na mão dela e ela passava de fase para mim naquele joguinho. Então, amado, o que eu quero dizer nesta noite com isso? Que você entenda
que você tem que entregar esse controle para Deus nesta noite. Se você está com o controle aí da sua vida e você disse, eu já não sei mais o que fazer, eu já fiz de tudo, eu preciso de um milagre, não posso mais, é exatamente isso que você tem que fazer nesta noite. Você pega esse controle e fala para Deus agora, Senhor, passa de fase para mim. Porque às vezes a gente está empacado, amado, numa situação, mas às vezes a gente quer resolver por conta própria. Eu quero te dizer que tem coisas que só Deus pode resolver. É verdade. Então entrega o controle para Deus. Amém. Entrega. Porque a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são melhores. Mas mesmo sabendo que a palavra de Deus diz, amados, que os caminhos do Senhor são melhores, muitas vezes nós insistimos em pegar o controle de volta. Às vezes Deus está ali agindo na nossa vida e a gente fala assim, opa, peraí, dá aqui o controle, eu vou fazer, eu vou tentar de novo. Não, amado. Às vezes nós queremos tudo do nosso jeito, nós queremos tudo no nosso tempo, e nós esquecemos que nós já entregamos o controle para Deus. Amado, nós não podemos entregar o controle para Deus e ficar pressando Deus. Diga assim, Deus está no controle. Então Ele sabe o que é melhor para nós, o momento certo, a hora certa, quando vai acontecer, como vai acontecer, amado. A Bíblia diz que Deus está no controle de todas as coisas. Diga, todas as coisas. Isso significa, amado, que cada evento, que cada pessoa, cada coisa no universo é supervisionado por Deus. Isso se chama o quê? Diga assim, ó, soberania. Soberania, amado. Quando dizemos que Deus é soberano, nós queremos dizer que nada acontece sem que Ele permita. Então nós vamos ver aqui alguns versículos e nós vamos falar sobre 11 verdades sobre o controle de Deus, sobre a soberania de Deus. E eu espero que essas verdades edifiquem a nossa fé, né? E que nós possamos sair daqui hoje fortalecidos. Que nós possamos sair daqui hoje, amados, e entregando algum controle aí para Deus. Amém. Se você está com algum controle na sua mão, bispo, eu já entreguei todos, só tem um bem pequenininho na minha mão. Entrega esse pequenininho para Deus também. Amém? Então vamos lá. Primeira verdade sobre o controle, né? Sobre que Deus está no controle. Nós podemos confiar nele em todas as circunstâncias. Amém? Amém? Então diz Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo. Amado, o que é que você tem temido? O Senhor está dizendo nesta noite: não temas, eu sou contigo. Ele diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. E ele diz: sou eu que te fortaleço. Não é você, amado, que vai lá na academia, puxa ferro, você vai lá tomar umas vitaminas e tal. Não, ele diz: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, que quer dizer mão direita justa. Deus é justo. Diz ainda em Isaías 43:2: quando passares pelas águas, o que ele diz? Eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amados, Deus não nos promete que nunca passaremos por tempos difíceis. Nunca Deus falou isso na Bíblia. Nunca Deus falou. E se você observar bem esse versículo aqui, amado, é praticamente uma afirmação de que nós passaremos. Então o versículo ele diz o que? Olha, quando passares pelas águas. Ele não está colocando uma condição assim, olha, se de repente você passar pelas águas. Não.
está afirmando que você e eu passaremos. Então ele está dizendo, quando você passar, porque cada um aqui vai passar num tempo diferente, mas ele diz, quando você passar, eu serei contigo. Amém, aleluia. Quando pelos rios, eles não vão te submergir, né? Quando você passar pelo fogo, quando? Porque você vai passar, amado, eu vou passar. Quando? O Senhor será conosco. Quando passarmos por qualquer situação, Ele será conosco. Então, amados, nós vamos passar. Diga para quem está do seu lado, nós vamos passar. Vamos passar, mas Ele nos promete, amado, que Ele mesmo, o Senhor do Universo, o Todo-Poderoso, estará conosco para nos fortalecer, para nos guardar, para nos proteger, amados. Olha, essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Eu vou passar? Vou passar. Mas eu tenho um Deus Todo-Poderoso comigo. Amém, aleluia. Então, o controle de Deus, amados, sobre todas as coisas, garante que não importa a luta pela qual estejamos passando, Ele sempre estará conosco. Bispo, mas está tão difícil, Ele sempre estará conosco. Bispo, mas está doendo muito, Ele sempre estará conosco, amado. Sempre. No meio das dores, no meio das incertezas, amados, muitas vezes nós somos tentados a pegar o controle da situação. Não é verdade? Às vezes está doendo muito. Às vezes o negócio está tão difícil que a gente fala, eu acho que eu vou pegar o controle de novo. Amado, não podemos cair nessa. Nós temos que orar para Deus nos orientar, para que a gente realmente entregue o controle ao único soberano Deus, amado. Só Ele pode lidar com essas situações que nós temos. Não adianta a gente querer. Então nós temos que entender que Deus está no controle e nós temos que confiar nele em toda e qualquer situação. Amém? Segundo ponto, Deus está no controle. Nós podemos entregar a Ele o nosso futuro. Amém? Amém? Provérbios 19:21 diz, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, aquilo que o Senhor determinou, designou, permanece, vai acontecer na nossa vida. Né? A Bíblia diz, deveras haverá bom futuro, não será frustrada a nossa esperança. Então, há um bom futuro para nós. Jeremias 29:11 diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. Amado, Deus sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Então Deus sabe o que é que vai acontecer na nossa vida. Amados, Deus tem bons planos para nós. Planos para abençoar seus filhos abundantemente. E por causa da sua soberania, nada pode impedi-lo de cumprir esses planos. Nada, amado, nenhuma situação. Portanto, continue orando. Diga para quem está do seu lado, continue orando. Continue orando, amado, certo de que o Senhor está derramando a sua abundante bondade sobre você, sobre mim. Amém? Então, o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Então, diga, o meu futuro será brilhante. Em nome de Jesus. Ponto 3. Deus está no controle. Podemos confiar nele para cuidar dos nossos filhos e netos. Podemos ou não podemos confiar em Deus? Podemos, amigo. Nem quem filho ainda mais confia, em nome de Jesus, no poder de Deus para administrar a sua família, amado, para cuidar da sua família. Salmos 102:28 diz, os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Diz aí no Salmo 112:1, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz, se alegra, né, nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada
abençoada a geração dos justos. Essa palavra te dá um alívio ou não te dá, amado? Te dá esperança ou não? Te dá uma alegria ou não, amado? Porque olha, a sua descendência será poderosa nesta terra. Você confia nessa palavra? Será poderosa. Amado, quem tem filhos sabe, né? Que a gente está sempre preocupado com os filhos, desde bebezinho até a fase adulta. Minha mãe e meu pai se preocupam comigo nessa idade ainda, né? Na idade que eu tenho, eles sempre se preocupam. Você tem uma ideia? Minha mãe, quando ela não nos vê aqui em cima, ela já liga logo para saber o que aconteceu, porque ela se preocupa. Então, amado, claro, nós nos preocupamos sim, mas é o que? Uma preocupação saudável, uma preocupação de cuidado, de zelo. Agora, quando é uma preocupação que não é legal, amado, que vai além, que não é bom, a gente tem que aprender a entregar essa preocupação para o Senhor. Então, quando você tem uma preocupação com seus filhos, netos, que está indo um pouco além daquilo que Deus fala na palavra dele, amado, entrega essa preocupação ao Senhor. Não queira pegar o controle. Não é para você o controle. Porque, amado, você ama o seu filho? Amém. Tenho certeza que você ama o seu filho, seus netos. Eu amo a minha filha, né? No presente de Deus. Se eu amo a minha filha, se você ama o seu filho, seus filhos, imagina Deus, quanto Deus nos ama. Então, nada é mais importante para os pais, para os avós, do que a salvação e o bem-estar de seus filhos e netos. Então, esses versículos que nós lemos aqui têm que nos encorajar, amados, e nos motivar continuamente a orar pelos nossos descendentes. Você tem que continuar orando, amado, pelos seus descendentes, seus filhos, seus netos. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus netos, ore pela sua descendência, entregue ao Senhor. Fala, Senhor, eu não sei mais, mas eu entrego nas tuas mãos. Amém. É seu filho, é sua filha, seu servo. Então, amado, não importa o que os filhos estejam passando, estejam fazendo ou fizeram, lembre-se de que Deus tem tudo nas suas mãos. Tudo está no controle de Deus, amado. Então, continue orando pela sua família, continue orando pelos seus entes queridos, continue confiando em Deus. Amém? Ponto número 4. Deus está no controle, podemos orar com fé. Isaías 59:1 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Amado, não sei se você já viu alguém, quando a pessoa tem um presente para dar para alguém, e às vezes a pessoa comprou um presente e ela gostou tanto do presente que ela queria para ela. Aí quando ela vai dar o presente, ela fica com aquela... Eu não dou, mas eu queria tanto para mim. E a pessoa fica com aquela mãozinha curta, né? Chega uma hora que ela fala, tá bom, toma. Já viu alguém assim, amado? Eu já. E isso é muito triste. Não tem nada de generoso numa pessoa assim. O que eu quero dizer com isso, amado? Deus não tem essa mãozinha encolhida, essa mãozinha curta, que algumas pessoas têm. Deus tem um bração. Deus tem um braço forte, amados. Deus tem uma mão que não está encolhida, pelo contrário, a mão do Senhor está estendida para te dar o que você precisa. O que você precisa. Então, nada é impossível para o nosso Deus. Diga, nada é impossível para o meu Deus. E sabendo disso, amados, nós podemos continuar orando, por mais impossível que pareça, amada, a situação. Não importa o quão longe esteja do Senhor um filho, um parente, uma pessoa querida. Não importa quão profunda e escura esteja a sua vida financeira, Deus pode prover. Não importa o diagnóstico médico que chegou à sua vida, o Senhor pode curar. Eu creio nessa palavra. Então, amado, continue
ao Senhor. Ele faz infinitamente mais. Ele faz o impossível acontecer. Então, descansemos no Senhor, tenhamos paz e certeza de que Deus está preparando o melhor. Diga, eu receberei o melhor de Deus. Diga, eu estou em paz. Diga, eu estou esperando com paciência no Senhor. Amém? Ponto 5. Deus está no controle. Não precisamos temer por nossa nação. Eu sei que foram tempos turbulentos, amados. Eu mesmo fiquei, em nome de Jesus não fico, indignada com muitas situações. Mas veja o que diz Provérbios 21:1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, me inclina. Então pensa, amado, Deus pega um rei dessa terra, inclina o coração dele para ele fazer a vontade do Senhor. Amém. Não importa o que rei seja. Você tem que imaginar isso. Daniel 2:21 diz assim, olha, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Amado, você acha que tem alguma coisa fora do controle de Deus na nossa nação? Não. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele põe e ele tira, amado. Isso tem que dar esperança para nós, amado. Isso tem que dar um alívio para nós. Salmos 22:28 diz, pois do Senhor é o... De quem é o reino? Do Senhor. É Ele quem governa as nações. Quem é que governa, amados? O Senhor quem governa as nações. Então nós temos nações do mundo que tem presidente, outros têm rei, outros têm rainha, outros têm um primeiro-ministro, mas eles não fazem um movimento sequer que o Senhor não tenha permitido. Então, amado, nós temos que ter paz. Isso te dá paz, amado? Isso te dá uma tranquilidade, uma esperança? Porque no devido tempo tudo vai acontecer, amado. Os desígnios do Senhor vão se cumprir. Então, em virtude dos resultados das últimas eleições no nosso país, nós temos visto muitas pessoas apreensivas, né, com esse novo período aí. Nós estamos só começando o terceiro mês do ano. Hoje é dia 1º de março, primeiro dia do terceiro mês desse ano, amado. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua governando, Ele continua reinando, soberano, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos sim, amado, e devemos continuar orando pela nossa nação. Não podemos dizer, o outro já ganhou mesmo. Seja o que Deus quiser. Lógico que vai ser o que Deus quer que seja. Lógico que vai ser o que Deus já preparou. Mas, amado, nós temos que continuar orando pela nossa nação, porque Deus pode direcionar os corações para que a vontade dEle se cumpra. Amém. Mesmo que aquele governante não acredite em Deus, o Senhor pode fazer situações serem revertidas e mudadas de hoje para amanhã. Então, amado, fique em paz, descanse a esse respeito, porque o Senhor está no controle. Ponto 6. Deus está no controle. Podemos confiar que Ele está fazendo todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amado, quando a gente está passando por uma tribulação, né, por uma coisa muito pesada, é muito difícil a gente entender que aquilo vai virar bem, que aquilo vai cooperar para o nosso bem. E mesmo sem entender, amado, nós devemos confiar. Então olha para quem está do seu lado e diz assim, confie em Deus. Confie em Deus. Deus é poderoso, amado. Por
difícil, confie em Deus. Aleluia. Por mais que os nossos olhos vejam o natural, aquilo não acontecendo, amado, confie em Deus, vai acontecer. Nós nem sempre sabemos o porquê, mas sempre podemos confiar em Deus. Né? A gente tem que se lembrar da história de Abraão. Porque Deus disse para Abraão o quê? Vai para uma terra. Você vai para um lugar lá. Abraão, em algum momento, falou assim: mas o que eu vou fazer lá? Para onde eu vou? O que vai acontecer? Não. Então, não interessa o que esteja acontecendo, confie em Deus. Só saiba que o que Deus tem para você é melhor do que a sua opinião, o seu pensamento, a sua vontade. Amém? Deus nos envolve em seus braços e Ele se revela como um Deus que nos conforta, que nos carrega, amado, quando nós não temos mais força para seguir em frente. Quando parece que tudo está acabado, amado, é aí que Deus entra. Porque é aí que nós deixamos a nossa razão, a nossa força, a nossa independência de lado, e nós falamos: agora não dá mais. E aí Deus vai agir. Nem sempre, amado, nós podemos ver como algo, né, algo tão difícil e doloroso pode ser para o nosso bem. Mas Deus promete que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, enquanto a gente ainda não está entendendo o que está acontecendo, amado, nós precisamos confiar que porque Deus está acima de tudo e de todos, Ele fará tudo o que estamos passando cooperar para o nosso bem e para a glória dEle. Então, olha, se nós conseguirmos entender isso, amado, que eu estou passando por uma dificuldade, uma situação difícil, uma situação dolorosa, está doendo muito, olha, eu já não sei mais o que fazer. Se nós entendermos, amado, que isso vai cooperar para o bem, mas não só isso, essa situação vai ser revertida na vitória e isso vai glorificar o nome do Senhor, mais rápido a gente vai entregar para Deus. Opa, está doendo, está difícil, mas Deus está no controle, vai cooperar para o meu bem e eu vencerei, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Ponto 7. Deus está no controle, Ele nos dará graça para passarmos por tentações. Todos nós somos tentados. Diz 1 Coríntios 10:13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, diga, Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, amado, aqui cai por terra aquela ideia de que, né, às vezes a gente ouve as pessoas: escorreguei na casca de banana, o diabo colocou a casca de banana e eu escorreguei, eu pequei, eu errei, o negócio foi feio. Amado, aqui está muito claro que o problema é nosso, porque não nos sobreveio tentação que não pudéssemos vencê-la. Nós lemos aqui, que o Senhor, né, nós vamos ser tentados, mas o Senhor nos proverá o que? Livramento, de sorte que nós vamos suportar. Então, amado, Deus sabe exatamente o que nós precisamos para sairmos vitoriosos numa batalha com o pecado que está na nossa carne. E Ele não nos dará nenhum grama a mais, amado, do que nós podemos suportar. Nada mais. Nada. Às vezes fala: não estou aguentando mais, não vai. Vai dar sim, porque Deus vai nos sustentar. Quem se lembra da história de Jó? Amado, nós sabemos a história de Jó. Meu Deus, quando a gente lê sobre a história de Jó, a gente fala: como aquele homem suportou tanto mal? Amado, Satanás teve que pedir permissão a Deus para tudo que ele fez com Jó, para ele tocar o dedinho dele lá em Jó. Ele teve que pedir permissão para Deus. E Deus sempre impôs limites a Satanás. Deus disse o quê?
né? Satanás, demônios, todos os seres humanos, qualquer circunstância. Amém. Deus está no controle. E Deus não vai deixar que uma única coisa aconteça conosco, que Ele não nos dê graça para lidar com isso, amados. Então nós temos que crer. Amém? Amém. Em nome de Jesus. O Senhor é por nós. Ponto 8. Deus está no controle. Podemos agradecer e nos alegrar em todas as coisas. Bispo, todas as coisas, amado. Todas as coisas nós podemos nos alegrar. Em todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18 diz: regozijai-vos sempre. O que quer dizer regozijai-vos, amado? Alegrai-vos. Então você tem que estar alegre. O que mais que diz? Orai sem cessar. Regozijai-vos sempre. Então quer dizer, sempre você tem que estar feliz. Isso, mas você passar por... Amado, felicidade, alegria, não pode ser uma coisa momentânea. Só quando acontecem coisas eu sou feliz, eu sou alegre. Não. A Bíblia diz: regozijai-vos sempre. Sempre. A Bíblia diz: orai sem cessar. Então constantemente nós temos que orar. Versículo 18 diz: em tudo dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, amados, em Cristo Jesus para convosco. Então, dar graças por todas as coisas é um ato de fé. Entendeu? Quando nós damos graças a Deus por todo... Lembra quando Deus fala assim: olha, comece a agradecer por aquilo que você vai receber? Comece a agradecer. É um ato de fé. Por quê? Eu nem recebi ainda, mas eu tenho certeza que eu vou receber. Pela fé, eu creio. Então eu já me alegro no Senhor e eu já começo a dar graças a Deus. Então, quando nós estamos passando por situações difíceis e nós não conseguimos ver como Deus está trabalhando para o nosso bem, amados, nós devemos confiar nesta palavra e nessas promessas do Senhor. Ele diz: alegrai-vos. Em tudo dai graças. Amém? É claro, amados, que nós não vamos agradecer, né, pelo mal da situação. Por exemplo, uma pessoa está com uma doença grave. E eu já ouvi, gente, trema os céus. Mas eu já ouvi pessoas dizendo: eu estou doente porque Deus me deu essa doença. Amado, tem gente: obrigada, Senhor, por essa doença, porque o Senhor vai me ensinar alguma coisa. Não! Amado, as pessoas da lei têm mania de falar isso. Deus me deu essa doença porque Ele quer me ensinar algo. Não, amado, Deus não dá doença. Amém. E eu não vou agradecer por isso, amado. Eu não posso: amanhã eu tenho algumas contas para pagar, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Mas Jesus, obrigado, porque eu não tenho dinheiro para pagar, que eu sei que o Senhor vai me ensinar alguma coisa. Não, amado, nada disso. É dar graças pelo controle do Senhor, mesmo passando por essa situação. Bom, eu não tenho o dinheiro para pagar agora, mas eu tenho certeza, eu confesso, eu tenho certeza que Deus proverá. Eu tenho certeza que o Senhor vai suprir cada uma das minhas necessidades. É isso, amado. Amém. Não é agradecer a Deus pela coisa ruim. Então, amados, nós podemos agradecer a Deus porque Ele está conosco. Diga: Deus está comigo. Deus está comigo. E Ele está nos protegendo, nos guardando. E Ele está usando essa situação difícil para o nosso bem. Então isso vai ser revertido em bem. E às vezes, amados, o se alegrar é com lágrimas. É uma alegria que às vezes, amado, você não consegue exteriorizar, mas é uma alegria. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor me ama e o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém, amados? Olha, veja Tessalonicenses 5,16, diz: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Quero que você entenda, amado, que quando um verbo, né, e esse verbo aqui está no imperativo, né, vamos entender aqui um pouquinho de português. Quando o verbo está no imperativo, isso quer dizer o quê? Diga assim: uma ordem.
Uma ordem, amado. Toda vez que estiver no imperativo, é uma ordem de Deus para nós. Então, olha, biblicamente falando, amado, isso é muito sério. Então ele diz: regozijai-vos sempre. É uma ordem. Você tem que estar sempre feliz, sempre alegre no Senhor. Ele diz o que? Orai sem cessar. Ele diz o que? Em tudo dai graças. Amado, é uma ordem. O Salmo 100, nós vamos ver aqui, ó, tem vários verbos aí no imperativo. Então, várias ordens de Deus para a sua vida. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebrar. Está no imperativo, amado. É uma ordem. Você tem que celebrar a Deus. Versículo 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então aí você já tem, ó, você tem que servir e você tem que se apresentar. São dois verbos, duas ordens de Deus. Versículo 3: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Sabei, amado, você tem que saber. Versículo 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Olha quantos verbos tem aí no imperativo, ordem de Deus. Você tem que entrar por essas portas com ações de graças, você tem que render graças ao Senhor, você tem que bendizer o nome do Senhor. Nós temos que obedecer ao Senhor, amados. E diz o versículo 5, por quê? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Então, amado, entrai por suas portas com ações de graças, cantai. E aí muitas vezes nós vemos pessoas entrando por essas portas, o quê? Cabisbaixos, entristecidos, desanimados, murmurando, azedos, amargos. Quantas vezes nós já vimos pessoas assim? Com certeza você já viu. Mas qual é a ordem de Deus? Entrar por essas portas com ações de graças. Ele diz: celebrai com júbilo, servi ao Senhor com alegria. Então, amado, o título desse salmo é hino de ingresso ao templo. Hino de ingresso, né? Eu estou entrando de ingresso ao templo. Você está entrando no templo. Como é que você tem entrado no templo? É como nós devemos entrar, amado, por essas portas em um culto. Cantai na congregação. Então precisa abrir a boca. Não é, eu não canto, eu sou meio tímido, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, amado, é ordem de Deus. Precisa cantar, precisa louvar, exaltar ao Senhor, são ordens de Deus. Quem entendeu que é a ordem de Deus, diga amém. Amém. Então, é assim que nós vamos agir. Ponto 9, estamos acabando. Deus está no controle, não há espaço para reclamações. Filipenses 2,14 diz o quê? Olha mais um verbo no imperativo. Agora, toda vez que você lê a Bíblia, você vai... um verbo imperativo aqui, ó. É uma ordem de Deus. Fazei, mais uma ordem. Fazei tudo o quê? Sem murmurações nem contendas. Para que eu tenho que fazer tudo sem murmuração nem contendas? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio do quê? De uma geração pervertida e corrupta. É o que nós estamos vivendo. Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amado, eu quero te lembrar que você é luzeiro neste mundo. Você é a luz que brilha em todo lugar que você vai. Pense nisso. Então, quando você faz isso, fazei tudo sem murmurações, você se torna irrepreensível. Ou seja, ninguém tem nada para te repreender. Por quê? Porque você não murmura, você não entra em contendas, né? Lá no trabalho, nos lugares, não entra em contenda, amado. Sem murmurações e contendas, você é um filho inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, amado, essa semana eu estava vendo um testemunho de uma pastora, muito conhecida aí no meio,
de uma igreja muito grande, que a filha dela cresceu na igreja, né, nasceu em berço evangélico. E ela estava dizendo, não é porque minha filha nasceu que ela é convertida, ela tem que ter a experiência dela, tanto que ela cresceu, cantou, fez parte de muitas coisas dentro da igreja, e quando foi para a faculdade, a mãe dela falou, essa pastora, quando minha filha foi para a faculdade, ela se perdeu. As coisas do mundo passaram a atraí-la mais do que as coisas de Deus. Então, nós estamos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então nós temos que estar firmes na palavra do Senhor para que isso não nos afete, né? Então, assim como Deus nos chama para nos alegrarmos em cada situação, nós, amado, podemos suportar os tempos de adversidade sem reclamar, sem murmurar, porque Deus é conosco. Amado, você deve conhecer com certeza alguém que é resmungão, alguém que está sempre murmurando, alguém que está sempre, tudo bem, meu amado, tudo bem, mas tenho certeza que você tem alguém que está sempre assim, tudo bem, tudo em perfeita vitória, mas bispo, deixa eu te contar o que aconteceu. Aí lá vem, senta que lá vem a história. Amada, a pessoa que é muito resmungona, ela passa a ser uma pessoa evitada. Sabe quando a pessoa começa a evitar essas pessoas? Então, amado, uma dica, hein? Eu vou dar uma dica aqui, amado. Se você tem sido evitado nas rodinhas, presta atenção, hein, amado? Eu espero que ninguém esteja sendo evitado aqui na igreja. Mas, uma dica, hein? Se você está sendo evitado em algum lugar, presta atenção, amado. Quando vivemos, amado, a vida confiando em Deus, nós brilhamos como faróis, como nós cantamos aqui. A pessoa que só murmura, ela vai ser evitada. Mas a pessoa que faz a vontade de Deus, que brilha como um farol, ela vai atrair pessoas para Deus. Amém? Então nós somos faróis e nós brilhamos neste mundo escuro. E os incrédulos ao nosso redor, né, verão que existe um Deus vivo em nós, que nos transformou, né? Então, glórias a Deus por isso. Você é luz neste mundo. Diga aí para quem está do seu lado, você é luz neste mundo. Amém? Ponto 10. Deus está no controle. Podemos confiar que Ele nos conduzirá e guiará. Amado, você confia nisso? Deus nos conduzirá e guiará. Salmos 32:8 diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Amado, nós não precisamos de conselho de ninguém. Nós precisamos de conselho que vem de Deus, conselho bíblico. Nós precisamos da palavra do Senhor. Salmos 16:7 diz: Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Você pode pensar que Deus maravilhoso é esse, amado, que até a noite Ele nos ensina? Você já imaginou? Estamos dormindo, nosso soninho, e durante as 8 horas de sono, o Senhor está trabalhando. Quando você acorda, o Senhor te ensinou durante a madrugada. O Senhor te aconselhou, amado, durante o seu sono. Você pode imaginar que Deus poderoso é esse? Amado, Deus está no controle. E Ele conhece o nosso futuro. Ele prometeu aconselhar pessoalmente cada um dos seus filhos, com os seus olhos sobre nós. Olha, amado, isso não te dá segurança? Isso não te dá um conforto de saber que Deus é por você, Deus é por mim? Amém? Ponto 11, estamos terminando. Ponto 11, Deus está no controle. Começou a boa obra e vai completar. Então, amado, você não precisa pegar o controle para completar a obra. Deus vai completar. Amém? Olha, nós cristãos afirmamos a nossa crença na soberania de Deus. Amém? Mas a nossa fé é desafiada em tempos de turbulência,
seja uma turbulência natural, seja um desastre nacional ou uma aflição pessoal, né? Nossa, amado, às vezes nós passamos situações pessoais, passamos um desastre nacional, né? Que foi o Covid que veio, alguma coisa, e turbulências naturais, passamos, mas nós devemos confiar no Senhor. E às vezes, né, a gente ouve essa frase: Deus está no controle, solto, de qualquer jeito, Deus está no controle. Às vezes alguém fala sobre uma situação que está vivendo e logo vem alguém e fala: Deus está no controle. Eu ouvia muito isso, graças a Deus algumas pessoas pararam de falar isso. Do nada, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está... Como? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Deus está no controle. Amado, isso não pode ser um jargão que está na nossa boca automaticamente. Quando a gente fala alguma coisa, nós temos que entender o que nós estamos falando. Nós temos que confiar no que nós estamos falando. E o que sai da nossa boca tem que ser uma confissão. Então, quando eu falo, Deus está no controle, Deus está no controle. Deus está no controle de quê? Primeiro nós temos que entender que Deus está no controle da vida daqueles que amam a Deus. Então não adianta vir uma pessoa qualquer, que é pessoa que não está nem aí com Deus, sei lá, uma pessoa que nem conhece a Jesus, e aí você, como é crente, a pessoa te conta a maior tragédia, aí você fala para ela: Deus está no controle. Deus não está no controle dessa vida, mano. Quer dizer, Deus é soberano, mas não adianta a gente falar que Deus está no controle, não vai acontecer nada a gente falando para a pessoa que Deus está no controle. Não vai acontecer. Isso não pode ser um jargão na nossa boca. Nós temos que continuar a frase. Quando alguém vem falar alguma coisa para nós, amado, a pessoa precisa ouvir o complemento. Deus está no controle, porque a Bíblia diz, e aí você vai dizer o que a Bíblia diz. Pelas chagas de Cristo você está sarado. Deus está no controle porque Ele diz que Ele suprirá cada uma das suas necessidades. Deus está no controle porque Ele diz, amado, que a sua família é abençoada. Nós temos que falar o resto, amado. Deus está no controle, Ele diz que você será bem-sucedido em todas as coisas. Tem que completar a frase. Então, amados, olha, dor e pobreza, doença e morte, tristeza e sofrimento tendem a nos abater. Mas nós temos que lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle das nossas vidas porque nós conhecemos a Deus. Nós amamos a Deus. Amém? Deus está no controle e Ele tem um plano para nós. E nada pode impedir que aquele que está no controle de todas as coisas cumpra os seus planos para as nossas vidas. E isso não significa, amado, que porque Deus está no controle, eu vou sentar e esperar sem fazer nada. Não é isso. Porque isso é muito cômodo e muito confortável. Por isso que eu estou dizendo às pessoas: Deus está no controle, Deus está no controle, como um jargão. Não acontece nada quando eu digo Deus está no controle e eu não faço nada. Amado, nós temos que dar o nosso passo. Nós temos que agir. E porque Deus está no controle, vai acontecer. Amém? Então, nós corremos para aquele que é o Todo-Poderoso, soberano, fiel, sabendo que a vontade de um Deus bondoso é que dirige a nossa vida. Lembrando que a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nosso Deus, com toda